Fala galera, Sector aqui. Hoje eu venho trazer um guia explicando tudo aí sobre o Shang-Liao. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada eu quero deixar claro que eu não terminei de upar o meu ainda, tem muita coisa para upar. O que eu vou estar trazendo aqui é um guia explicativo para vocês já ir direcionando o seu para poder deixar ele o mais forte possível, tá? No meu caso, o meu tá no nível 74 ainda, eu preciso terminar de upar ele, eu tô sem dinheiro e sem recurso para upar, mas eu vou estar upando com o tempo, né, claro. Sobre os substatus, galera, qual que é a função do Shang-Liao? Se você dar uma olhadinha aqui, ele é um personagem voltado para causar dano, tá? O que acontece? Ele é um main DPS, tá? Então você vai usar ele como o seu centro ali na sua composição, no seu time, para estar sendo o centro do causador de dano do seu time ali. No meu caso aqui, ó, eu estou com 1494 de defesa, 46% de taxa crítica, né, de critical rate, e 275% de critical damage, tá? Porém, tem várias questões. Aqui, os ecos que eu estou utilizando, eles estão muito bons, porém eu estou sem uma arma muito boa, tá? Eu vou estar mostrando para vocês, tá? No nosso caso aqui, pessoal, o que a gente vai estar buscando com o Shang-Liao? Ataque em porcentagem, tá? Na maioria dos ecos. Critical Rate, na maioria dos ecos, e Critical Damage, na maioria dos ecos também. Então a gente vai focar nesses três substatus, como de costume, para a maioria dos main DPS, tá? Já sobre as armas, pessoal, a gente tem várias delas que vão servir muito bem para ele. A primeira arma que eu escolheria para ele seria a própria arma do personagem, né? Se eu não me engano, ela tá aqui no banner. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A arma dele, o que ela faz, pessoal? Ela vai estar te dando ataque e vai estar te dando critical rate, chance crítica, né? Você ganha 12% de atributo de damage para o seu personagem. Para quem não sabe, esse dano de atributo aqui é o atributo de eletro, pyro não, fusion, gelo, entre outros, são os elementos do jogo, né? Então você vai estar ganhando 12% de dano de atributo. Além de, quando você estiver usando isso daqui e usar a sua Resonance Liberation, né, você vai ganhar 48% de dano de Resonance Liberation por 8 segundos. Isso aqui é muito bom, tá? E funciona muito bem com ele, já que ele causa muito dano com a ultimate do personagem. E esse efeito ele é estendido a mais 5 segundos para cada vez que você utiliza uma Resonance Skill. Então imagina assim, se você tiver com a arma dele, você vai usar Ultimate. Aí quando você utilizar a Resonance Skill, que seria a Skill E do personagem, ele vai estar aumentando a duração desse bônus de 48% em mais 5 segundos, tá? Então uma ótima arma para ele, eu pegaria ela, só que eu não tenho recurso e eu também estou guardando recurso para outros personagens. Agora vamos para a explicação de armas gratuitas para estar utilizando com ele. A primeira que eu recomendo é esta daqui, a Originite Type 4. Essa arma aqui, ela vai estar te dando ataque, o que é muito bom, e um substatus muito importante, que é o Critical Damage, tá? Esta arma aqui, pessoal, ela é muito forte para ele, muito forte mesmo, tá? Vai deixar ele muito forte. A passiva dela, quando você utilizar um ataque básico, ela vai restaurar sua vida em 1,1%, tá? Baseado na vida do personagem. Então ela vai estar regenerando um pouco da sua vida, beleza? Pessoal, uma outra opção para caso você não queira usar essa Originite Type 4 aqui, você pode estar utilizando qualquer arma que te dê ataque em porcentagem, tá? Ataque aqui em cima e ataque em porcentagem embaixo. Eu não recomendo nenhuma de defesa e regeneração de energia, até porque eu acho que não tem necessidade de colocar isso no personagem, né? Já que ele é um personagem voltado para causar mais dano. Então eu recomendaria ou esta aqui, ó, que é a Hollow Mirage, essa daqui que é a Originite Type 4, ou qualquer uma que te dê ataque em porcentagem, beleza? Já sobre os ecos, pessoal, não tem muito segredo. Nós vamos pegar o conjunto do Void, né, que seria para a gente pegar a passivinha. O conjunto do Void, pessoal, para quem não sabe, ele vai estar te dando 10% de eletro e ele vai estar aumentando o eletro damage bônus depois de você utilizar um ataque pesado ou uma Resonance Skill, e isso estaca até 2 vezes. Ou seja, quando você utiliza um ataque pesado ou uma skill, ele vai estar te dando, se você usar em conjunto as duas, 30% de dano eletro, que é muito bom, tá? Além desses 10% aqui de cima. Então, no geral, ele vai estar te dando 40% a mais de dano eletro, tá? Sobre os ecos, eu estou usando a composição 4, 3, 3, 1, 1. Essa composição eu foquei em Critical Rate, Critical Damage e Ataque, tá? Vocês podem ver que na maioria dos meus ecos eu foquei nisso. Então aqui eu estou usando o Tempest Mephis com Critical Rate. Aqui embaixo, Electro Damage bônus, tá? O Electro Damage bônus ele é bem importante para o personagem, para estar aumentando a porcentagem de dano que ele vai estar causando.
Então, ó, Critical Damage e ataque, eu sempre foquei nesses atributos, tá? Aqui, ó, Critical Hit, Critical Damage e ataque, sempre nesses atributos, beleza? Esses dois aqui de custo 1, mesma coisa, Critical Hit, Critical Damage e ataque, beleza? Só isso, então, custo 3, custo 4 o Tempest Maths, 2 de custo 3 de dano eletro e 2 de ataque de custo 1. Já sobre as suas skills, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês podem reparar que eu nem terminei de upar as minhas ainda, né, mas eu vou estar mostrando algo muito interessante aqui pra vocês, pessoal. Primeira coisa que eu vou falar é sobre o multiplicador do ultimate do personagem. Então reparem, o dano que ele causa baseado no ataque dele, nesta opção aqui, que é quando ele dá o estouro do ultimate dele, ele dá aquele meio que explode, ele joga um quadrado pra frente e explode, ele tem um multiplicador aqui no level 5 de 1003%, tá? O que é muita coisa. Para questão de comparação, pessoal, esse multiplicador aqui, ó, não tem personagens que tem um multiplicador tão alto assim no level baixo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, como a minha Xincha, ela tá no nível 10, né? E o Ultimate, o multiplicador do Ultimate dela bate 954% mais 57 aqui. Ele daria aqui, pessoal, uns 1.200 mais ou menos ali de multiplicador de dano. Ele tá batendo aqui no nível 5, tá? No nível 5, 1000 já. Então é muita coisa. Isso aqui no nível máximo vai causar muito dano com o Ultimate dele. Então a gente tem que se atentar a isso aí. Agora eu vou estar explicando para vocês sobre as skills e como utilizar elas, tá? Basicamente a gente tem os ataques básicos normais dele, não tem muito segredo, tá? É só um ataque básico normal mesmo, e o ataque básico dele carrega a sua passiva. A skill E dele, ela tem duas interações, a primeira é ela normal, onde ele vai estar dando um ataque na frente, e a segunda seria ela apertar e segurar, que é a skill E, quando você tiver com a passiva carregada, que vai estar mudando totalmente a skill aí. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a passiva dele, que ela é bem extensa, né? Tem bastante conteúdo. O que acontece? A passiva dele, você vai ter um contador embaixo ali em cima da sua vida, né? Esse contador ele chega até 100 e quando ele chegar a 100, encher 100% da barrinha ali embaixo, ele vai modificar a sua skill primária e ele também vai ser diferente quando você tiver com o ultimate do personagem ativado, tá? Quando você tiver com o ultimate do personagem ativado, em vez de ser uma barrinha que enche até 100, ele vai ter 5 barrinhas ali embaixo, e aí quando você encher essas 5 barrinhas dando ataques, tá? Então você precisa dar 5 ataques básicos para encher essa barrinha, ele também vai estar modificando a skill E do personagem, tá? Agora sobre a ultimate do personagem, pessoal, a Resonance Liberation, né? O que acontece? Quando você utilizar o Ultimate, ele vai dar a explosão de dano dele, porém ele vai ficar em um modo, meio que modo transformado ali, um modo que ele tá em buffado, né, vamos dizer assim. Esse modo ele vai ganhar 3 cubos que vão ficar girando em volta do personagem. Esses 3 cubos, eles são consumidos quando você utiliza a passiva do personagem. Então, enquanto você estiver ultado, você vai ter 3 cubos em volta de você, tá? E essa duração, ela é para os cubos, então conforme você gasta os cubos, você vai perdendo essa passiva, tá? Então, se você consumir essas 3 passivas, que seria o E bufado do personagem, né? Você vai estar consumindo esses cubos e aí sim encerra essa ultimate sua, esse modo bufado seu no ultimate, tá? Eu vou estar mostrando depois na prática para explicar de uma forma que fique mais fácil aí. Pessoal, sobre a sua intro skill não tem muito segredo, tá? Que é a skill quando ele entra no campo, né, do seu time. É muito simples, ele só vai chegar e vai dar um soco e vai causar dano, tá? Certo, pessoal, vou estar explicando agora sobre a sua outro skill, que é a skill quando o personagem sai de campo, quando a gente tem energia carregada ali do seu time. O que acontece? A outra skill dele, ela é bem parecida com a outra skill do Jihan, ou Jian, não sei como vocês falam o nome dele, tá? Sobre isso, o que acontece? Quando você sair de campo, o primeiro personagem que você atingir com o outro personagem que chegou em campo vai ser marcado, e aí essa marcação, o que vai acontecer? Toda vez que você bater com seus ataques básicos nesse personagem marcado, vai cair um laser nele que vai estar causando esta porcentagem de dano baseado no ataque do Xiangliao, tá? Esse efeito dessa marcação, que o cara fica tomando esse dano de laser, dura por 8 segundos e ele pode ser acionado até 3 vezes. Então você vai bater, ele vai acionar o dano do laser, vai bater, ele vai acionar o dano do laser e de novo, e aí sim ele acaba, tá? Ou ele tem a duração de 8 segundos, mas basicamente ele vai marcar o cara, vai ficar caindo os lasers durante 8 segundos ali até acabar essa marcação da outra skill dele. Vou estar explicando agora, pessoal, sobre as suas ressonâncias, tá? A primeira ressonância dele tem a ver com a skill E dele, porém
quando a skill E dele está dentro da sua ultimate, tá? Quando ela tá buffada dentro da sua ultimate. Basicamente, a skill E dele vai estar mudando e vai estar causando mais dano quando ele tiver com usar a sua skill E dentro da sua ultimate ali. Já a sua segunda ressonância, pessoal, ela é bem importante, bem forte, inclusive, tá? Quando você utilizar a ressonância skill ou a ressonância liberation, ele vai estar aumentando o critical damage do personagem em 30% por 8 segundos. Na sua terceira ressonância, toda vez que você utilizar a sua ressonância liberation, ele vai estar aumentando o dano das suas próximas skills, né? A skill E, a ressonância skill, em 63%, e isso dura por 24 segundos, tá? Na sua quarta ressonância, quando você utilizar o Ultimate de novo, tá? Você vai estar ganhando um buff de 25% de dano de ataque para todo o seu time. Isso aqui é bem roubado. Na sua quinta ressonância, o multiplicador de dano da sua outra skill, que é aquela skill que fica soltando os lasers lá que a gente já falou, é aumentado em 222%. Então ele já dá 273% de dano, ele vai estar aumentando em mais, tá? 222%. Além disso, aqui ainda na sua quinta ressonância, o multiplicador de dano da sua ressonância liberation, que é o seu ultimate, é aumentado em 100%. Cara, as ressonâncias desses personagens são bem ridículas, tá? Bem ridículas mesmo. Ele ganha muito buff de dano mesmo. E na sua última ressonância, que é a sexta ressonância, os hypercubos que a gente ganha quando a gente usa o ultimate, no ultimate dele você ganha 3 cubos que ficam em volta do personagem que vão estar melhorando o dano das suas skills, tá? Que é a sua skill E. No caso aqui, ele vai estar ganhando um buff, tá? De dano, de multiplicador de dano nas suas ressonâncias skills de 76% quando você tem a sexta ressonância. Esse personagem é ridículo, galera. Bom, vamos agora para a explicação na prática aqui, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem, pessoal. É muito simples, tá? A passiva dele aqui, como funciona para encher a passiva? É só você dar ataques básicos, você vai estar enchendo a passiva dele. Quando você tiver com a passiva cheia, vai ficar uma marcação na mão dele ali, indicando que a passiva está cheia, tá? Como que eu faço para utilizar a passiva? É só utilizar o E e segurar, ele vai dar um ataque e aí o próximo hit básico que você der, ele vai dar um hit básico diferente e vai dar uma explosãozinha, ele vai causar mais dano, tá? Para encher a passiva novamente, é só bater como eu já expliquei, ó. Você vai estar enchendo, utiliza a skill, tá? E aí você pode estar utilizando o E aqui de novo já, ó. E aí ele causa o dano. Muito simples, tá? Agora, sobre o ultimate dele, pessoal. Vou estar mostrando aqui para vocês agora. Só encher o meu aqui rapidinho. Pronto, carreguei meu ultimate aqui, galera. Agora eu vou estar mostrando para vocês como funciona, tá? A ultimate dele, pessoal, ela tem 2 modos de você gastar ela. Por exemplo, tem o tempo. Então, quando você utilizar o ultimate dele, ele vai ficar buffado durante um tempo. Porém, quando você utiliza o seu ultimate, você ganha 3 hypercubos, que são quadradinhos que vai ficar em volta dele. E aí vocês vão estar vendo aqui que enquanto eu utilizar a passiva, ele também gasta ultimate. Então prestem atenção, vou utilizar o ultimate, ó. Ele vai causar o dano. E ele vai entrar nesse modo aqui que vai deixar os bichos em slow motion, tá? A cada ataque que eu dou, ele carrega a passiva ali embaixo. Tá vendo que eu tenho 2 quadradinhos agora em volta de mim? É porque eu já usei a passiva uma vez. Se eu usar ela de novo, ó, vai sumir mais um quadradinho. Agora eu só tenho mais um, tá vendo? Se eu utilizar a minha passiva novamente, ele vai consumir esse quadrado e aí sim acaba meu ultimate, tá? Ela acaba com o tempo também, então se eu ficar esperando, ó, ele volta ao modo normal. Então tem essas 2 formas de acabar o ultimate do personagem, tá? Basicamente é isso. Agora eu vou estar falando sobre os melhores times para você estar utilizando junto com o Shang-Liao, tá? Como ele é um personagem voltado para causar dano e ele é de eletro, a Yin-Lin seria a melhor opção para ele. Por quê? A Yin-Lin, ela buffa o dano da Ultimate, né, a Ressonância Liberation, e também buffa o dano eletro, o que é muito bom, tá? Já a Jianxin, ela buffa o dano de Ultimate, se eu não me engano, em 38%. Isso aqui, ó. Ela buffa a Ressonância Liberation em 38%, o que é bastante coisa. A Enin, ela buffa o dano eletro em 20% e a Ressonância Liberation em 25%. Então, as 2 personagens são muito boas para ele, porque vão fazer o ultimate do personagem, a Ressonância Liberation, né, ficar ainda mais forte. Bora agora para um teste no boss aqui, utilizando um time, né, para ver como o personagem tá saindo. Lembrando que o meu personagem tá level baixo, tá sem as passivas upadas. A única coisa que tem nele que tá no máximo é a arma e os ecos, tá? Então o nível dele tá bem abaixo e as passivas também. Mas mesmo assim, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Deixa eu carregar aqui. Deixa ele fazer a animação dele. Aí, puxo ele.
Usa skill. Usa ultimate. Deixa o mob em slow motion. Cara, essa ultimate dele é muito bonita. Olha isso. Olha a quantidade de dano que ele tá causando, mesmo sendo o level mais baixo que o monstro, tá? Vocês podem reparar aí que é bem interessante o personagem. Ó, acabou meu... Uso ela aqui para poder juntar a passiva de novo. A galinha tá saindo do cenário ali já, pô. Ela vai sair para fora ali. Ó, puxo ele novamente. Vocês podem ver aí que ele causa bastante dano, galera. Mesmo, lembrando, estando no level 74. Olha só, nível 74 sem tá com as passivas upadas. Eu acredito que ele... Eu vou fazer um comparativo depois dele com o Cautiaro, tá? O Cautiaro já tá tudo upado aqui, com arma 5 estrelas, tananã, tananã. Mas é isso. Esse foi o vídeo, galera, um guiazinho sobre o Xiangliao. Eu espero ter deixado as coisas dele mais fácil de entender, tá? Espero ter explicado bem pra vocês. Ah, mas eu não tenho interesse no personagem. Galera, um personagem gratuito pra você adicionar na sua conta e fechar um timezinho pra poder ajudar lá na torre de vez em quando, é muito bom, tá? Vocês podem ver que eu tô utilizando só itens gratuitos nele, né? Como a arma e o personagem, sem ressonância, sem nada, e ele ainda assim tá forte. Então eu recomendo demais, tá? Upa o seu aí, me diz aqui nos comentários o que você achou do personagem, você vai fazer isso ou não. E é isso, obrigado demais por assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para me ajudar e até a próxima.